Olá, começando mais uma programação Pode Isso, Dona Déia? Hoje com duas convidadas ilustres, que é a pastora e psicanalista Vilma Santana e a Josinete, a Josi, presidente estadual do SEMUR e da Machinha, tá? Boa tarde, meninas. Boa tarde, Andréia. Tudo bem? Tá tudo bem, né? Tudo bem. Melhor agora, que a gente vai bater aquele papo bem legal, né? Mais uma segunda-feira, onde a gente sabe que depois as pessoas assistem e adquirem informações muito interessantes, né? Então, vamos lá. Vilma Santana, psicanalista. Isso. Vai falar pra gente sobre psicanálise e um tratamento da alma, não é isso? Exatamente. Fica à vontade já para começar a falar. Então, gente, boa tarde a todos, né, que nos ouvem, que nos assistem nessa tarde. Falar de psicanálise, para mim, é muito bom, porque sempre foi um sonho, né? Sempre foi um sonho de me tornar psicanalista e poder atender pessoas e também trabalhar, né, na área sendo remunerada. Então, sempre foi um sonho grande que eu tinha e me formei já tendo aí há mais de 5 anos e tem sido algo muito especial, né? E a psicanálise, ela surgiu a partir do momento que eu conheci a restauração da alma, né? Que foi um processo bem longo na minha vida, né? Porque quando eu conheci Jesus, eu tinha, né, algumas demandas que a gente acha que se resolve logo, né? Aceitei Jesus, os meus problemas acabam logo, e eu descobri que não era assim, né? Então, ao longo da minha vida, eu fui caminhando e com as minhas demandas emocionais, eu era aprisionada, né, nas minhas emoções negativas, e a partir, né, do momento que eu conheci a restauração da alma, que na época era muito, como fala, discriminada, né? Que na verdade é o processo da cura da alma, cura interior. E ali eu conheci, né, todo o programa, todo o processo e passei a vivenciar, né, algumas experiências muito importantes para o meu processo de crescimento, de autoconhecimento. Muito bom. Nós falamos muito há um tempo atrás sobre autoconhecimento. Uhum. E foi uma pergunta assim, por que as pessoas têm essa dificuldade, né? Sim. Então, o autoconhecimento vai fazer a pessoa descobrir quem ela é. Exatamente. E nem todos querem descobrir quem realmente são. Uhum. Então, tem esse confronto, né? E muitos fogem disso, mas o autoconhecimento é o caminho, como falou, né, para a cura da alma, né? Exatamente, né? A partir do porquê as pessoas hoje, né, quando a gente olha para a sociedade hoje, principalmente na vida da mulher, nós estamos vendo que as mulheres elas têm um índice muito maior, né, de ter as suas emoções em conflitos, né? Sim. De ter as suas emoções negativas, o conflito da identidade. Hoje a gente sofre uma demanda muito grande, né? A mulher ela sofre uma demanda muito grande na sua identidade, né? E isso também é gerado pela falta da paternidade. Né? A falta de uma paternidade saudável, de um lar, né, saudável, desenvolve na vida dessa mulher essa baixa estima, né? Então ela entra em conflito com a sua identidade e passa a viver a sua vida toda sem saber quem é, vivendo guiada, né, pela opinião dos outros. Sim. Então quando você entra dentro do autoconhecimento, né, e você começa a se descobrir, ver realmente quem você é, o propósito, né, que você tem na vida, que o propósito de Deus para a sua vida, você começa a entrar num caminho de autodescoberta, né? E isso é maravilhoso. É ruim por quê? Porque muitas vezes
para a pessoa que acha que não tem nenhum problema, que está tudo resolvido, principalmente as mulheres da nossa, né, da nossa comunidade evangélica. Então, aceitei Jesus, está tudo resolvido, né? Eu entendi assim. Mas aí depois... Eu sou obrigada, elas pensam que eu sou obrigada a aguentar e acabou. Exatamente, Não né? é por aí. Então a gente começa a descobrir, começamos a descobrir o nosso valor, começamos a descobrir, né, porquê de tal comportamento, por que eu não consigo, né, me desatar, crescer na vida, terminar, né, os estudos, e tudo isso está atrelado a uma questão emocional. Né? Exatamente. Então, quando você descobre a tua real identidade, você tem uma total libertação, né? Uma libertação das emoções negativas que acabava aprisionando você. Mas até você chegar a esse conhecimento, é um longo caminho, né? Por quê? Porque você passa pelo processo daquilo que é ruim, né, de você olhar para si e ver que o problema não está no outro, o problema está em você. Né? Doeu. A gente nunca quer assumir que o problema está em nós. Verdade. E muitas vezes aí é onde entra também o papel da psicanálise, sim, porque é um comportamento inconsciente. Exatamente. Né? Então, não tem consciência. Algumas pessoas até falam assim, poxa, por que o processo terapêutico demora tanto? Né? Demora porque a gente precisa ter saúde psíquica e emocional para olhar para o espelho e ver que você tem coisas terríveis dentro de você que precisam ser alinhadas, né? Exatamente. Né? Tudo muda quando a gente muda. Exatamente. Essa é a verdade. Agora, como é que eu vou mudar, Andréia e Josi? Como é que eu vou mudar se eu não tenho consciência de onde está o erro? De onde está a falha, de onde está o ponto baixo, né, no meu caráter? Então, quando você entra pelo caminho do autoconhecimento e a psicanálise, a terapia, né, a cura da alma te leva a esse caminho, né, uma coisa, a gente não pode também associar uma coisa da outra, né, mas como a gente trabalha nas duas linhas, a gente vai olhando, né, um caminho e olhando o outro. Sim. Então, quando você entra dentro desse processo da psicanálise, da cura da alma, você vai percebendo, né, essas demandas, né? Aí, quando eu penso em cura da alma, eu vou pensar o quê? Naquilo que Paulo fala, né? A palavra fala. E nós, com o rosto descobertos, refletimos a glória de Deus. Ou seja, é você caminhar sem máscara. É você ser você, independente da opinião das outras pessoas. Sim. Né? Então, existem muitas pessoas com problemas emocionais. Por quê? Porque estão presas, preocupadas com a opinião dos outros. Então, ela não pode ser ela mesma, ela não pode ter uma identidade, né, sadia. Então, é isso. Até, né, para tratar, né, Vilma? Porque se está oculto ali, está guardado, está aquilo ali, quer dizer, não tem como tratar, porque, como diz, não dão passagem, né? Eles não... Isso, não se abre, não permite. Tem que permitir. É um ponto interessante também, que está falando de psicanálise, né? Positivo é quando o paciente procura o atendimento, exceto em causas judiciais, né? Sim. Que aí fica difícil. O que te traz aqui? Porque a justiça aí já não dá muito, porque não foi, tem que ir por vontade própria. Não, eu decidi procurar porque eu estou sentindo isso, aquilo. Aí exatamente, fica bom, porque a pessoa, ela se abriu. E desde o momento que ela procurou, ela está interessada em mudança, vai ser bem mais fácil. Com certeza. Bem mais fácil. Quando eu costumo dizer o seguinte, você não consegue ajudar quem não pede ajuda, né? Quem não reconhece que precisa de ajuda. Tem que reconhecer. Tem que reconhecer, eu preciso. Né? Que é onde a restauração da alma vai também trabalhar. Então, existe um processo dentro da restauração da alma que são 12 passos, né? Que 12 passos na nossa concepção como evangélicas, né? Nós temos 12 passos, que são os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos readaptado à palavra de Deus. Então, o primeiro passo para eu
entrar num processo de ser restaurado é reconhecer que eu tenho o quê? Uma dor. Eu tenho uma dor, eu tenho uma ferida, e eu preciso ser levada a um quebrantamento de dizer eu preciso, né? E o segundo passo é você crer no poder superior a você mesmo, que pode devolver a você o quê? A sanidade, né? Que pode te devolver o controle, que pode dar para você a saúde mental que você precisa, saúde nas suas emoções. Terceiro passo, você faz a entrega, entendendo que você, por mais que você seja uma pessoa, né? Porque tem aquele tipo de pessoa que fala assim, olha, não, Andréia, vai, né? Vai dar certo, tá tudo bem, né? Mas quando chega a vez dela, ela não consegue. Porque é muito mais fácil eu falar para o outro do que exercer isso na minha vida, né? Então, são passos que nós vamos dando dentro dessa cura da alma que vai, né, nos levando até o 12º passo, que é o quê? Quando eu recebo tudo que eu preciso, né? Já passei pelo reconhecimento, já vi quais são as defesas que eu uso para não sentir dor, né? Porque a gente, quando estamos feridos na nossa alma, nas nossas emoções, nós passamos a viver dentro de um ciclo vicioso. E acaba atingindo as pessoas em nossa volta. Nossa, né? Quem sofre é quem está do nosso lado, né? Impressionante. Né? Só que, veja bem, é uma questão inconsciente. Exatamente. A psicanálise, ela trata o inconsciente Exatamente, da pessoa. né? Até ela entender e ela mesma identificar também, né? Porque Exatamente. o psicanalista identifica, mas não adianta identificar se ela não... Tem alguns pacientes que falam assim, poxa, eu vou lá para a terapia, né? O terapeuta, o psicanalista, o psicólogo não fala nada. Né? Por quê? Porque a resposta está dentro dele, né? Então, o profissional da saúde, ele vai conduzir essa pessoa a essa descoberta. Isso. Né? Porque quando você recebe teu paciente em consultório, você olha para ele, você olha para o histórico de vida dele, você já consegue ver, né? Porque a gente não pode dar um diagnóstico. Não. Né? Mas a gente consegue fazer a leitura daquilo que ele está vivenciando. Né? Mas eu não posso dizer, olha, você está fazendo isso, não. Eu preciso caminhar com ele ao ponto dele fazer aquilo que o filho pródigo fez, cair em si. Isso, interessante. Né? Cair em si, quando eu caio em si, eu reconheço que existem demandas na minha vida que só eu posso resolver, então eu vou fazer o quê? O caminho de volta. Então, esse é o processo, né, que a gente vive. Mas, geralmente, o cair em si é quando está lá no pior momento, né? Já está no fundo do poço. Exatamente, né? Então, existem pessoas que elas são levadas ao fundo do poço, porque se ela não for ao fundo do poço, ela não pode ser restaurada, ela não pode mudar a situação. E, tipo assim, tá no fundo do poço, tem que levantar o dedinho, pedir, preciso de ajuda. É igual quem está se afogando, né? Tem uma fala também. A pessoa está se afogando, ela não grita por socorro. Como é que vai saber que ela está se afogando? Então, ela tem que sinalizar, né? Ela tem que sinalizar. Exatamente, né? Então, a cura da alma, ela teve um processo muito, muito fundamental na minha vida, né? Eu tinha demandas muito fortes, né? Eu lidava com um sentimento de ira. Tudo que eu fazia na minha vida, aquilo me irritava, né? Tipo, o fato de falar assim, de colocar a toalha molhada em cima da cama, era uma guerra, né? Uma guerra dentro de casa. O fato de, né, por exemplo, meu esposo está no banheiro, pediu uma roupa, nossa, era uma guerra, sabe? E aí eu tinha esses comportamentos. Então, veja bem, gente, eu tinha esse comportamento ainda como pastora, né? Como pastora, era algo que doía demais. Por quê? Se você for lá no bairro onde eu moro ali em Jardim Metrópolis, todo mundo sabe quem é a pastora Vilma. Né? Por quê?
por causa do trabalho que a gente desenvolveu ao longo dos anos, né? Então, a nossa igreja, na época, era uma igreja, né, que trabalhava com grupos de discipulado, e as discípulas todas queriam fazer parte do meu discipulado, né? Então, a gente tinha um X número de pessoas que podiam estar no meu discipulado, né? Eu passava da conta, né? Por quê? Por conta da demanda que se tinha. Então, e ali, né, Deus sempre me usando para cura, para libertação, para ministração da palavra, para tudo. E eu era, assim, bastante, como fala, não bem sucedida, né, nas coisas, não é essa palavra, mas era algo que funcionava bem, né? Então, a partir desse momento, eu via Deus me usando, mas quando eu chegava dentro da minha casa, existiam conflitos terríveis comigo mesmo, né? Então, eu comecei a brigar com Deus. Por quê? Porque que acontecia na vida das pessoas e na minha vida não acontecia, né? E eu falava, que Deus é o Senhor, né? Que me usa para as pessoas e eu não tenho nada. Então, era nesse nível. Então, tive muitas guerras, eu e Deus, né? Até porque eu acho que a gente, como filhas, né? A gente tem esse direito de, Senhor, o que está vendo? O que está acontecendo, né? Então, eu tenho essa liberdade, né? A forma como eu me relaciono com Deus. E Deus sempre me trazia respostas. Muito bom. Né? Então, às vezes, a gente quer tratar Deus apenas como Senhor e esquece que Ele é nosso Pai, né? Então, é o Pai que suporta todas as nossas demandas, é o Pai que suporta todas as nossas dores, é o Pai, né, que está trabalhando o nosso caráter, mudando a nossa história. Então, eu passei por um processo grande. Então, a minha igreja, na época, era uma igreja tradicional, não acreditava em dons, nem que demônio se manifestava, essa coisa toda, até que um pastor entrou e fez uma mudança geral. E aí implantou libertação, implantou o Ministério de Restauração. E quando o Ministério de Libertação foi implantado, eu, como pastor, disse, pastor, eu quero passar pela libertação, porque eu não estou liberta. E fui passar pela libertação, que é o quê? A gente utiliza o mapeamento espiritual, né? Um mapa que você faz. E ali passei por um processo de libertação, e na minha cabeça eu entendi o quê? Eu entendi, Andréia, que os demônios iam se manifestar e eu ia ficar liberta. Mas não foi isso que aconteceu. Entende? E aí eu fui para casa cheia de dúvidas. Eu falei assim, Senhor, o que está acontecendo? Por que eu tenho essas atitudes? Se os demônios não manifestaram, o que acontece? Então, sempre questionava nesse nível de libertação, sabe? De crescimento, de querer saber o que estava acontecendo, dessa forma de autoconhecimento, né? Através da fé, que é um dos temas que a gente tem, né? Eu vi lá no outro banner do podcast. Então, eu questionava, por quê? Porque como é que pode uma pessoa, né, cristã ter esse tipo de comportamento que eu tinha? As pessoas não sabiam que eu tinha esse comportamento, mas eu sentia as dores na minha alma, né? E aí foi quando eu conheci a restauração. E a restauração me fez caminhar entendendo que eu era o problema. Porque quando a gente está ferido, né, nas nossas emoções, a gente sempre quer arrumar o bode expiatório, né? Sempre quer culpar alguém. Então, culpa o marido, culpa os filhos, culpa a sogra, culpa o sogro, culpa o pastor, culpa o grupo da igreja, culpa os colegas de trabalho. Alguém tem que levar a culpa. Alguém tem que levar a culpa, né? Alguém tem que levar a culpa. E um dia eu escutei, né, uma pessoa que trabalhou na minha vida, ela disse assim, ó, o problema é você. Corajosa, hein? Parabéns. Parabéns. O problema é você. E eu saí dali arrasada. Eu saí arrasada e pude, a partir daí, então, entrar dentro do processo de restauração, né? Descobri que eu era, né, uma pessoa que eu vim de uma família disfuncional, né? Aprendendo coisas disfuncionais. Eu passei a conhecer isso, eu passei a conhecer que
Eu era uma pessoa que tinha muitos medos, né? Porque o medo nos faz reagir de forma também agressiva. Com certeza. Né? E o interessante também é que dentro do processo da cura da alma, eu me lembrei que eu gostava muito de assistir aquele filme, né? O Incrível Hulk. Lembrou, Júlia? O Incrível Hulk, né? Gente. Era o meu personagem predileto. Mas depois eu entendi que o Incrível Hulk ele estava alimentando no meu inconsciente uma característica pela qual não queria ter. Porque qual é a característica do Incrível Hulk? Ele vai, né, recebendo toda aquela demanda, Fica irritado, não, ao né, extremo e se transforma. Quando ele chega no seu limite, ele transforma e ele arrebenta com tudo. Assim era eu. Vilma Hulk. Vilma Hulk. Vilma Hulk. Mas eu não tinha consciência disso, isso me entristecia muito, sabe? O ponto principal é o inconsciente. O inconsciente. A pessoa não está percebendo o que está acontecendo. Exato. Por isso que eu falo, eu sou apaixonada. A cura da alma, eu tenho mais de 25 anos de ministério. Eu já perdi a conta de quantas pessoas e quantas horas eu já ministrei dentro de cura de alma. Tremendo. Né? Então, o que acontece? É por isso que eu falo que a cura da alma ela está entrelaçada dentro da psicanálise. Por quê? Porque não é uma cura que a gente vê por aí, não, sabe, Andréia? A gente tem um ministério. Sim. Que é o Rever, Restaurando Vidas e Equipando Restauradores. Eu sou líder aqui na região de Caxias, São João, né? Eu trabalho, né, fazendo a implantação nas igrejas do ministério. Então, não é uma coisa, não é um encontrinho, é um programa. Né? Um programa de 3 anos que você faz, e você faz o curso, você faz os grupos de apoio, grupo pequeno. Você é tremendo, sabe? É um tratamento. É um tratamento. Então, quando eu conheci, né, a cura da alma e associei aquilo que o Senhor, né, tinha também para que eu pudesse desenvolver na minha profissão, né, que era a psicanálise. Sim. Né? Embora hoje eu sinto que existem pessoas que elas ainda têm aquela coisa, né? Não, é pastora. Não me reconhece como psicanalista. Sim. Como terapeuta, né? Porque para algumas pessoas elas têm essa dificuldade porque me conheceram por muitos anos como pastora. Sim. Né? Então, eu atendo muitas pessoas em consultório, pessoas de fora, pessoas que são indicadas, né, por discípulos. E, enfim. Então, eu descobri que eu tinha essa característica, né, do Incrível Hulk lá no meu inconsciente. Porque todas as vezes que eu ficava irritada, eu me transformava e destruía tudo. Entendeu? Temos que ter cuidado com o que assistimos. Exatamente. Por quê? Porque tem uma influência muito grande na nossa vida, no nosso inconsciente. Não pode, né? Porque vai forjando, vai firmando, né? Uma identidade que não é a sua. Você vai se adaptando àquilo ali, Você vai achando normal, né? Você acha que é normal, você acha... Né? Faz a psicanálise ensina que o ambiente também influencia, sim, né? Sim. Muito. Então é interessante, a gente está aqui falando sobre isso, né? O inconsciente. Quantas pessoas estão em situação bem difíceis e tem solução, mas elas precisam abrir espaço para isso. Abrir espaço. Como foi falado, assumir que precisa. Pedir ajuda. Reconhecer. Reconhecer, procurar ajuda. Procurar ajuda, né? A gente precisa quebrar essa barreira. Sim. A barreira que nos impede, a barreira que nos separa, né? Porque pedir ajuda para alguém que se julga forte é muito difícil, né? Por isso que a gente tem que passar pelo primeiro passo, que é o quê? O passo do quebrantamento, o passo da humildade, para que a gente possa desenvolver, né? Ou seja, dar essa abertura para que essa cura venha. Né? Dentro de cura da alma, o Espírito Santo vem trabalhando. Isso. Né? Porque a gente precisa... Ele já vinha trabalhando, já te fazendo entender que tinha algo errado.
Sim, sempre soube que tinha alguma coisa errada na minha vida. Né? Sempre soube. Abriu espaço. Eu não sabia como cuidar, não tinha ferramenta para tratar. Que é o que a gente vê em muitos, né, segmentos religiosos. Sim. Então, quando você entra assim dentro do ambiente, você consegue identificar. Essa mulher, ela está ferida na sua alma. Ela está com demandas, né, que não é para ela viver, sabe? Então, é interessante por quê? Porque quando você apresenta um trabalho desse, essa semana eu tive uma pessoa que ela chegou no meu consultório indicada, né, pela doutora que faz a minha supervisão, e ela falou assim, olha, eu não tenho como pagar. Aí eu falei para ela, eu não tenho como te atender se você não pagar. Falei para ela. E aí eu olhei para aquela mulher, né, com aquelas demandas todas, eu falei assim, Senhor, não tem como atender aqui, né, no consultório e tal. O que eu vou fazer? Aí eu fiz uma indicação para ela, olha, você vai seguir esse caminho, né? E hoje eu recebo essa pessoa de volta depois dela ter passado por um programa e ela chegou nesse programa, não conseguia pagar a mensalidade, né? Mas no final ela começou a pagar sem eu falar nada. Ela foi pagando até o final do processo dela. Então, quando você é restaurado dentro de uma situação, não tem dinheiro que pague de ver a sua casa restaurada. Exatamente. A sua família restaurada, sabe? Então, por quê? Porque o doente, ele vai culpar alguém. Então, quem sofre é a família mais, né? A família porque está ali próxima. Ninguém sabe o que você vive. Né? Então, eu digo que minha casa ela foi restaurada a partir do momento em que eu tive consciência do que estava acontecendo comigo, né? Agora, foi um processo longo. Eu precisava de libertação. Não era uma libertação né, de aflição demoníaca, né? Ou aflição, né, de coisas ruins, né? Mas era uma aflição nas minhas emoções, era uma aflição na minha alma. Eu era doente da alma. Então, quando eu conheci o processo, né, a pessoa do Espírito Santo, ele veio trabalhando na minha vida, né, me fazendo reconhecer, me ensinando novas coisas, me ensinando um novo comportamento, né, porque eu não tinha quem fizesse isso. Então, eu aprendi com o Espírito Santo através da vida do meu pastor, né, na época. Então, eu passei pelo processo, vivi o processo e hoje eu comunico isso. Aonde eu vou, eu comunico, né? Aquilo que eu recebi, né? Através de Jesus, através, né, das ferramentas. E foi daí, então, que eu entendi que eu teria um gabarito forte para me tornar uma profissional da área de saúde mental. Né? Claro que a prática de consultório é totalmente diferente, né? Porque você separa, né? Aquilo que é, né, do teu segmento religioso da sua profissão. Então, dentro da psicanálise você tem a teoria, né? Nós somos da freudiana, e aí dentro da teoria de Freud você vai trabalhando ali com aquela pessoa, porque nem todo mundo que chega no teu consultório tem, né, o segmento religioso, né, sim, como evangélico, sim, né? Mas eu posso perceber que essa questão, né, que a gente vê hoje, né, a dependência emocional que as mulheres têm, tem levado elas para vivenciar muitas coisas, muitos aprisionamentos, né? Então, a gente vê mulheres que têm sofrido a violência doméstica, sim, né, os abusos verbal, o abuso psicológico, tudo isso porque está embutido dentro da sua identidade. Sim. Né? Então, ela busca no outro, né, a sua parte, ela busca resolver os seus problemas, confiando toda a sua vida emocional no outro. Então, quando ela descobre a sua real identidade, ela para com esse processo de dependência emocional, né? Então, uma das coisas que eu percebo que falta em algumas mulheres é a coragem,
Sim. né? Porque muitas são dependentes, por quê? Porque não tem recurso financeiro, Profissão, né? a Independência profissão, financeira. não tem, né? Geralmente o medo é esse. A maioria das vezes. Como que vai ser? Como é que vai ser daqui para frente? É. Né? De não dar conta, né? Ruim assim, pior sem assim. É. Né? E a Josi está aqui também, presidente do CEMUR, que é o Conselho de Mulheres Unidas para Reagir. É. Muito interessante essa área psicanalítica para essas mulheres, porque já fala mulheres. Então precisam desse suporte, né? E isso, né, é uma Precisa. rede de mulheres que existe desde 2013, né? A verdade começou um pouquinho antes, Um pouquinho antes, né? né? Começou um pouquinho depois de 2008, né? Porque começou a Por marchinha. ali, isso, logo em seguida. Isso. E vamos ter um evento, já posso falar, né? do Pode, evento? pode sim, porque elas vão Vamos estar ter um preparadas evento. para A psicanálise. pastora Vilma psicanalista, pastora Vilma vai estar também presente. Isso. A nossa bispa Andréia Carvalho. E eu quero fazer um convite a você, mulher, seja cristã, seja não cristã, para estar conosco no dia 31/8, às 9 horas da manhã, e em Santa Cruz da Serra. Eu vou passar meu telefone daqui a pouco, para vocês entrarem em contato comigo, para saber o local, eu passar o endereço para vocês. E dia 28, já aproveitando, né? Falar Sim. sobre a Marchinha para Jesus, que será realizada aqui no Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias. As tias do Ministério Infantil que estejam nos assistindo. Provavelmente alguém já até falou comigo por telefone. Entre em contato comigo para poder fazer a sua inscrição, levar suas crianças da sua igreja. Se você quiser que suas crianças se apresentem, pode me mandar um vídeo. A gente tenta encaixar, né, na programação. E vão ser muito bem-vindas, porque nós esperamos 5.000 crianças neste dia. E será um movimento para evangelização e salvação de crianças. Esse movimento Marchinha para Jesus, ele já é um movimento desde 2008, foi quando Deus deu a visão para nossa irmã Andréia Vieira, missionária Andréia Vieira. Em 2013 foi documentado, em 2019 se tornou lei estadual. É lei municipal em Duque de Caxias, é lei estadual. E nós estamos progredindo até Brasília. E em breve teremos novidades, né? E eu quero fazer um convite. Você, tia do Ministério Infantil, entre em contato comigo no telefone 980 70 96 24. Amém? Muito bom. A gente fica até assim, né? Tanta coisa boa, né? Um movimento com crianças, Vai um ser movimento benção. com mulheres. A área que mais precisa, a criança, né? Que está naquela fase de atividade, de novo. E é muito importante estar junto. Eu me lembro que minha filha, assim que ela entrou na escolinha, em menos de uma semana, meu Deus, como ela deslanchou, porque junto com outras crianças. Né? Enquanto está em casa, só ali, mas quando entra para uma escolinha, para alguma atividade, né? Começa a interagir. Sim, é então, muito importante. Muito bom. E no caso, Josi, está ali, né? A marchinha 28 de setembro, 15 horas em Caxias, né? Sim. E 31 de agosto, às 9 da manhã, Santa 300 Cruz. 300 mulheres unidas para... Olha aí, 300 mulheres, Nossa. né? Nos lembra Gideão. Né? Já pode ensaiar esse louvor também. Pois é, 300 mulheres com buzina, com cântaro, Isso com aí. tocha, né? Que obedecem, corajosas. Isso aí, verdadeiras. Verdadeiras e valorosas, né? Corajosas, igual quem falou para Vilma Santana. O problema é você, meu amor. Né? É você. É verdade. Né? É tão bom, gente, né? Quando tem uma pessoa dessas na nossa vida, né? É verdade. Mas o verdadeiro amigo, a verdadeira amiga, é aqueles que falam a verdade. Tem pessoas que não gostam, mas tem muito que na hora pode ficar até assim, mas depois agradece, porque é o correto. Sim. Né? Ajudar. E assim, o confronto é que muda, não é o confronto passar a muda. mão na cabeça. Exatamente. Né? Então, e assim, é como Deus, o pai, ele corrige o filho que ele ama e quer bem. Uhum. Se ele vê o filho em caminho errado, ele não quer aquilo, então ele vai lutar pelo filho. Uhum. Então, amigo, amiga, aquele que chega e fala, amiga, posso falar uma coisa, meu amor?
O problema está em você, né? Assim, quando foi falado, quando a gente muda, tudo muda. Se a gente quer um resultado diferente, tem que fazer algo diferente. Tudo parte da gente, não de esperar ao nosso redor. E a psicanálise está aí para isso, para auxiliar, como ela falou. Ela vai ali auxiliando, guiando, ela não decide. A psicanálise não decide no diagnóstico, ela te ajuda a você se encontrar. Né? Exatamente. Daí essa oportunidade. Problema tem solução, né? Com certeza. Né? E qual a experiência, pastora, que te chamou a atenção? É 5 anos, né? 5 anos. 5 anos já nessa atividade. E aqui você lembraria agora assim, uma experiência que te marcou, de tantas que a gente sabe, né? Mas tem sempre aquela, né, que mexe mais no consultório, alguma situação que chegou até a psicanálise para ser resolvida. São várias, né? São muitas. São né? vários. E, assim, especificamente eu não lembro, né? Mas eu lembro, assim, de resultados. Isso no modo geral, né? Geral. De várias causas. Que as pessoas vêm, né? Elas passam pelo processo, né, de terapêutico. E o interessante é que quem passa e tem resultado, ela acaba te indicando. Sim. Né? A vida dela muda. Muda, então, ó, vai aqui porque isso aqui funciona. Destrava muita Exatamente, coisa. Né? E eu tenho, assim, alguns pacientes que não larga por nada, né? Tá ali o tempo todo. Claro, eu não gosto de trabalhar com aquela coisa de ver a pessoa dependente, né? Sim. O tempo todo. Sim. Então, por isso que eu acredito também muito em terapia breve, porque você não mantém a pessoa presa, né? A vida toda que depende daquilo ali, se ela sair dali, volta tudo, não. Porque existe dependência emocional também da psicanálise. Não. A gente está ali para trazer, né? Tornar a pessoa livre. Sim. Né? Mas a gente sabe de muitas situações que acontecem de profissionais que quer manter o paciente doente porque ele precisa ter a sua renda, né? Complicou aí, né? Complicou. A gente conhece, né? Então, fazer terapia, eu acredito que se todo mundo puder pagar, né? É bom. Ter seu terapeuta é bom, ter, né, alguém que você confie é bom. Mas o cuidado de não se tornar dependente. Sim. Então, o paciente, ele pode ir, ele pode vir, né? A porta, ela tem que estar sempre aberta para ir, para voltar. Então, existem inúmeras situações. Eu já tive, né, situações que me deram muita alegria de você sair, né, de um atendimento feliz, por quê? Porque alguém conseguiu o resultado. Sim, muito bom. Né? De alguém dizer assim, olha, está funcionando. Olha, isso aqui está sendo maravilhoso. Olha, já tem mudanças. Nitidamente se vê isso. Nitidamente. Muda totalmente até a fisionomia, a pessoa. Você vê se fulano. Autoestima, então, nem se fala. Muda. É transformador. Né? Então, eu tenho uma curiosidade. A pessoa com depressão, ela tem mais dificuldade de alcançar isso mais rápido? A depressão ela é um processo, né? Então, o que é a depressão? É o peso esmagador de não saber lidar com a vida, né? Então, a pessoa que ela está em depressão, ela está como se tivesse uma pedra em cima dela. Então, ela fica impossibilitada de ter reação para lidar com a vida. Então, como eu falei, a gente como terapeutas, nós não diagnosticamos, né? Porque o diagnóstico precisa ser feito por um psiquiatra. Sim. Mas a depressão, ela precisa ser entendida. Se é uma depressão causada, né, por questões naturais, se é biológico, se são fatores, né, hormonais. Então, precisa ser entendida. Que tipo de depressão é essa? Entendi. Né? Mas a pessoa em depressão, ela tem muita dificuldade, né, de reagir a um tratamento, de reagir. Mas não é impossível, por isso que demanda tempo.
Então, uma pessoa que está em depressão, ela precisa, ao iniciar o seu processo terapêutico, ela precisa também ter o acompanhamento do psiquiatra, né? Porque existem fatores como as questões hormonais que precisa, né, da medicação para regular os hormônios e ela conseguir ter, né, habilidade para poder começar a se movimentar, né, na sua vida. Sim. Entendeu? É bom sempre a gente focar, destacar a questão do psiquiatra. Sim. Porque tem pessoas que vê de uma forma totalmente errônea, né? Psiquiatra, psicólogo, psicanalista, já chegaram para mim para perguntar às vezes, que a gente sabe como é que é. Eu não preciso, eu tô bem, hein? É médico de pessoas, né? Que não estão em sanidade mental, né? Que usam outras expressões. Mas não é isso, não é. Então, o psiquiatra é o profissional autorizado para passar o medicamento. Isso. Só ele tem essa autorização para passar aquele medicamento para questões, né, de ansiedade, crises, né, de ansiedade e outros. Então, não é porque a pessoa está louca, não. É porque ela está se tratando e ele tem essa autorização de medicar, passar o medicamento. Exatamente. Né? Tem que ficar bem esclarecido isso, gente. É, bem esclarecido, né? Porque, eu atendi um paciente, né, essa semana, ele disse assim, olha, eu vou fazer terapia e tal, estão falando que eu preciso ir ao psiquiatra e tal. Aí eu falei assim, olha, eu acredito que seria, né, bom, né? O que você acha de você, pelo menos, tirar alguma dúvida, né, e tal. Isso. E aí, não sei o que ele resolveu, né? Por quê? Porque existe esse medo. Isso. Né? A gente faz a indicação e a pessoa fala assim, mas meu filho não tem problema não, vai tomar remédio controlado não. Mas é a falta de conhecimento, isso, né? Informação a informação. Então, o psiquiatra, na verdade, ele existe para tirar a pessoa do sofrimento. Sim, não para... Né? Então, se a pessoa está lá... Não necessariamente que ele vai passar uma medicação de tarja preta. Né? Não tem... Não tem que ter medo, né? O medo vem porque não se conhece. Isso. Quando você tem um conhecimento, então o medo ele vai afastando, né? Coisa maravilhosa que eu tenho comigo, assim, que se todos abraçassem é informação, gente. Verdade. O conhecimento é tão bom a pessoa crescer, mas tem pessoas que não preciso, já sei, tá bom, isso é chato. Mas não dá certo você não conhecer. Porque aí você pode cair numa situação complicada. Exatamente. Não conhece, aí vai por indicação, como falou, né? A pessoa não encontra identidade porque vai pela opinião dos outros, né? Exatamente. Então, o psiquiatra, ele tira o paciente do sofrimento, né? Lá da depressão, né? Tem que ter lá a medicação para regular, né? A taxa hormonal e tal. As crises, né, de ansiedade, pessoas que teve crise. Eu já tive 2 situações, né, de pessoas com crise de ansiedade, com surto psicótico, aonde até mesmo, né, a família não queria levar para a psiquiatria, porque não, meu filho não está doido, né? E aí, no final, né, eu disse, olha, se você não levar o seu filho, né, nesse surto que ele está, um surto psicótico, se você não levar ao psiquiatra, ele pode morrer ou ele pode matar alguém. Então é importante você entender que o psiquiatra ele vem para trazer o quê? Tirar ele desse sofrimento, porque ele está em sofrimento. Sim. Né? Então aí deu certo, porque aí resolveram, chamaram, né, o SAMU veio, levou, a médica né, aplicou lá a medicação, ele dormiu uns 2 dias direto, daqui a pouco voltou com a sua cabeça regulada, né, com os seus pensamentos organizados e depois partiu para um outro tratamento, né? Então a psiquiatria ela tem sido nesses últimos tempos uma área muito importante dentro da saúde mental, né? E junto com a psicoterapia, né? Uma coisa não funciona sem a outra. Então é importante, por quê? Porque o psicoterapeuta, né, ele tem limitações. Ele pode até um tempo, mas se precisar de alguma coisa tem que ser, né, dentro da psiquiatria. Exatamente. E a boa notícia é que existe solução para o problema, basta você querer, né?
Se você quiser, você consegue. Pode ter certeza, você vai conseguir se você quiser, porque estão aí todos esses recursos. Tem muito recurso Tem hoje. muito recurso hoje. E não cortando, tem o SUS também, né? Psiquiatra pelo SUS. Sim. É mais difícil, né? Mais complicado, mas tem. mas existe. Para quem vê dificuldade Né? de outra forma, né? Existe a rede SUS, né? Eu costumo dizer até que se o SUS funcionasse de acordo com aquilo, com a proposta inicial, a gente estaria Seria uma muito benção. bem, né? Mas não é isso que acontece. Então, eu sou estudante, né, de saúde integral e eu conheci a história do SUS, e o SUS ele tem um papel muito importante, né, na nossa vida. E eu fiquei pensando, meu Deus, se o SUS funcionasse da forma com a proposta que ele foi criado, nós teríamos muitas situações amenizadas, né? Igual hoje a gente tem as clínicas da família. Sim. Então a informação, Andréia, como você falou, é muito importante, né? Muito importante. Porque a clínica da família, ela serve como um tratamento preventivo, Legal. né? Não é um atendimento emergencial, Sim. mas é o preventivo. Antes que ocorra, Exatamente. vamos prevenir, né? Então, o que acontece? Então, a prevenção, né? Então, a clínica da família, ela serve para prevenir. Agora, bom seria se essa clínica da família tivesse ali o médico, né? O clínico, tivesse o ginecologista, tivesse o fisioterapeuta, tivesse uma nutrição, tivesse também a parte psicológica. A gente ia evitar A ideia muitas inicial era situações. essa, né? A ideia inicial era essa. Era essa. Né? Eu só conheço uma unidade de saúde aqui em Caxias que compõe, pode até ter outras, né? Que compõem esse quadro. Eu fiquei assim, gente, que maravilha, Imenso. né? Ter esses profissionais dentro da rede, Pode né? falar o nome? Da rede de família. C4, né? Caxias? Em Caxias. Né? Da rede de família, né? Nessa unidade de família. A procura deve ser grande, né? Nesse local, uma vez que tem todo porque esse como amparo, é né? família, é ali aquela rede, né? Unidade básica de saúde, então só atende mesmo o pessoal da localidade ali. Entendi. Então tem um controle. Tem um porque controle. Senão via... Então não fala o nome, não. Segredo. Segredo. Mas por que as outras, né? O meu professor até falou assim, olha, vocês precisam frequentar o Conselho de Saúde. Porque no Conselho de Saúde vocês podem reivindicar que essa localidade tem esses profissionais. Sim. Né? Então, isso aí é de interesse da população. Mas por que a gente não frequenta o Conselho de Saúde? Porque nós não temos essa informação, né? Então, é uma das coisas também que dentro da questão, né, gerencial do município, né, a gente precisa ter uma proposta também para que isso aconteça, né? Dentro das questões. Por quê? Porque hoje a gente tem uma demanda muito grande de pessoas que estão vivenciando crises, né, de ansiedade. Muito, gente. A ansiedade está em alta. Fala-se muito da depressão. Eu acho que depois da pandemia o negócio ficou sério. Fala-se muito da depressão, mas a ansiedade não fica para trás, não. Não fica. Crise de ansiedade é uma coisa muito complicada. Muito. E é interessante que fala assim, é uma crisezinha de ansiedade. Mas eu vi outro dia uma reportagem que a mulher morreu com uma crise de ansiedade. Sim. Por quê? Batimentos cardíacos vai lá, né? Arritmia e outros, né? Exatamente. Entendeu? Então, se a gente puder prevenir, né? Isso já está de bom tamanho. A prevenção é importantíssima. Tem que deixar acontecer. Entendeu? Tem que procurar ajuda prevenir, antes que aconteça, porque depois que acontece... Às vezes o suplemento vitamínico já resolve o problema da pessoa. Às vezes está com ar. Resumo, vitamina D baixa. Estamos falando da saúde mental e emocional e tem a saúde também, né? Geral. A saúde da mulher. Falou-se de nutricionista, né? É bom uma nutrição, alimentação correta, horários... Muito importante, horário e alimentação correta. Exatamente. Nosso corpo precisa de
de uma manutenção, né? O corpo é coisa seríssima. Uma alimentação errada, horário descontrolado, como é que fica? Né? Que ele tem necessidade de uma organização. Exatamente. Só os hambúrguer, cachorro-quente da rua. Gente, não coxinha, fala não. Não fala não. Deus certo, tem que entrar com força aí para tirar esse Meu desejo. Deus. Né? Porque é muito bom fruta, legume, Ai. verdura, mas nem todos gostam e se adaptam. E olha que é o mais barato, tá? É? Né? Assim, sairia mais barato. É, porque tem certas... Se todos comessem verduras, legumes Sim, e frutas. Tem certas listagens aí que são complicadas também de encontrar, né? Onde tem aquele alimento. Mas eu vou falar para vocês, a vida muda quando você também trabalha essa parte da alimentação. Sim, com certeza. É outra coisa. Legume, verdura, a fruta de 3 em 3 horas, que é o horário, sabe? Bastante água. Aí mudou o assunto, foi lá para nutrição. É porque a gente está falando de prevenção, né? E saúde. Então o que eu falo, o que eu abordo aqui também é que se hoje a gente tivesse um programa de preventivo dentro da saúde mental, né, que outras pessoas pudessem, né, usufruir, ser acessível, né, ter investimento nessa parte, no profissional da saúde mental, a gente evitaria muitas coisas. Sim. Né? Mas é uma deficiência que nós ainda temos, né? E às vezes aquele que precisa, ele não pode custear, né, o tratamento. As pessoas já veem dificuldade, já não enxergam o problema, mas não vai procurar ajuda. Aí quando vai procurar ajuda, encontra dificuldade para poder conseguir ajuda. Porque a pessoa desiste. Porque o profissional de saúde também fica numa situação difícil, né? É todo um processo de desistência. Misericórdia. Porque você paga o consultório, você paga a luz, você paga condomínio, você tem... você paga o transporte, que às vezes não dá para ir andando. A pessoa é digna do salário, né? Estudou para isso. Né? Há um investimento, né? São anos estudando, se dedicando. Anos e anos e continuamos estudando, né? Não tem como parar, porque cada paciente você vai estudar o caso dele e se aprofundar. Então é sempre, não acaba. E a questão também da alta, né? A psicanálise, a gente aprende que o próprio paciente é que se dá alta, igual tá falando. Ninguém fala, você tá bom, né? Tchau, não. É ele que se dá alta. Se não se der, minha filha, a vida toda. Exatamente. Porque a terapia é muito bom. O bate-papo é muito bom. Muito bacana. Renova, anima, autoestima, sabe? Muda a história da pessoa. É muito bom. Quem não sabe, precisa saber. Precisa saber, porque é uma mudança muito grande. E fora, né, que o tempo passa rápido, mas o poder da mente. A gente da aprende conexão, né? Isso. Ninguém sabe o poder que a mente tem, que se soubesse. E a psicanálise trabalha muito isso. Sim. Os pensamentos, a positividade, e ali você vai trabalhando. Trabalhando preliminar, né? Os pensamentos negativos. Isso. Né? As crenças negativas, né? Que a pessoa desenvolve ao longo da sua vida. Sim. Por causa do meio onde ela vive, né? Então... É um assunto longo, né? Tão longo que eu falei, passa rápido. Então a gente já está terminando esse bate-papo que nem entrou nas crenças limitantes. Não, ainda tantas não, né? coisas que estão na nossa mente que precisam mudar, né? Para que o cenário também mude. Mas eu creio que não vai faltar oportunidades. A gente já quer agradecer a Vilma Santana, psicanalista, por aceitar o convite, né? Com carinho. A Josi também, que está aí nesse trabalho grande e contando com o exército de mulheres para SEMUR. E com as orações. As orações, principalmente. as ações, né? As ações também, para esse evento aí, né? Desse Conselho de Mulheres Unidas para Reagir. Olha que nome forte. Mulheres Unidas para Reagir. Gente, se nós dermos as mãos, a gente consegue, né? Nós temos direitos e muitos não sabem o seu direito, fica aí, tá desinformada. Não, você tem que se informar, tem muita coisa boa para você que você não sabe. Então a gente se une para reagir os nossos direitos, né? Josi tá aí, reforçando, 31 de agosto está chegando, daqui a pouco está lá, um belo café
de união dessas mulheres, você aí de Santa Cruz, Parque Paulista, né? Toda essa localidade aí está convidada especial, todo Caxias, né? Todo o município. Porém, a gente fala assim porque ali pertinho. É mais pertinho. É pertinho, Marieta, então. Quara, isso. Nós estamos aí com representantes em várias áreas, inclusive lá em Bariê, esses locais. Então, participe, já ficou o telefone, tá? Você, mulher, esse campo aí, ó, para te ajudar, né? E também seus filhos, a Marchinha. Quem tem aí filho, netinho, né? A Marchinha tá aí, tá bom? Obrigada também, Josi. Mais uma vez aí a psicanalista. Você que está sempre assistindo, compartilhando, compartilha. Às vezes tem alguém que precisa, nem você amiga, né? Porque homem também é atendido, né? Verdade. Alguém está precisando, e fora que a gente não falou, mas tem a psicanálise infantil também, é uma área muito vasta. Tem. Tem a psicanálise infantil. Tá? Pega o contato aí, ó, a benção aí. Vamos lá, Vilma Santana. O meu contato, né, é 219-9122-9427, tá? Então, é só entrar em contato pelo WhatsApp e marcar, né, a tua sessão, marcar um atendimento, tá bom? Com hora, a gente trabalha com hora marcada, dia e hora marcada aí, tá bom? Amém. Amém. Mais alguma informação, Josi? Não, creio que não. Na próxima semana a gente volta. A próxima semana é toda segunda-feira, 17 horas, tá? Esse espaço aqui especial para a gente estar tratando desses assuntos, tá? Tá aqui, ó, os assuntos: entrevista, estudo, negócio, política, social. Você quiser deixar uma mensagem também, está participando aí com a sua opinião, sua sugestão, fique à vontade. Aqui é um campo, né? Sim. Aberto para a gente somar forças, tá? Então, está terminando aí mais um podcast. Próxima segunda-feira estamos aqui e estamos numa grande obra e não podemos parar. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.